Olá, muito boa tarde. Estamos aqui em mais um podcast do nosso RumoCast. Agora, dessa vez, com um convidado, né? Com dois convidados, inclusive, que estão aqui para nos contar histórias. Senhor Mané Beradeiro, me conte. Muito obrigada, primeiramente, por estarem aqui os dois. Me conta um pouquinho da sua história. Nos apresenta seu amigo. De onde surgiu todo esse contexto? De onde veio? De contador de histórias. Então, meu nome é Francisco Martins, eu sou escritor e eu comecei a contar histórias nas escolas do Rio Grande do Norte, isso em 2009. Só que eu percebi que quando eu ia contar a história, principalmente para os jovens, depois de uns 10 a 15 minutos, eles já não prestavam mais tanta atenção naquilo que eu estava falando com relação à literatura. E eu pensei, nossa, eu preciso ser mais inteligente que esses jovens, eu preciso criar um personagem. E eu criei um personagem chamado Mané Beradeiro. Então, eles prestavam mais atenção, porque o Mané Beradeiro chegava personalizado, com uma mala antiga, um bigode, uma barbinha, chapéu antigo, e eles ficavam querendo saber quem era aquele homem que ia falar sobre literatura. E depois eu investi e mandei fazer uns bonecos personalizados para mim, que eu tenho dois, um é o Jumento Ananias, e esse aqui, que é o Macaco Sarauê, gente. Muito prazer, Macaco Sarauê. Seja Então, bem-vindo, Macaco Saraué. Muito Obrigado, prazer. obrigado. E ambos andam comigo nas escolas, contando história, falando da literatura, da importância de ler. E eu aproveito o momento para levar os meus folhetos de cordéis e os meus livros. Me conta um pouquinho desse prêmio, o primeiro prêmio, né? O Oscar dos Contadores de História, que veio pela primeira vez aqui para o Rio Grande do Norte. Muitos parabéns, uma grande Obrigado. conquista. Nos fala um pouquinho. Então, existe o movimento Baobá, que é o responsável pelo prêmio de entrega desse troféu dos contadores de história, que é o Oscar dos Contadores de História, que acontece todos os anos. Esse ano foi a 9ª edição, aconteceu na cidade de Belém, do Pará, e eu fui indicado para receber esse Oscar. Interessante que a indicação não veio daqui do Rio Grande do Norte. A indicação surgiu lá em São Paulo, porque o pessoal conhece meu trabalho por lá, e quando fizeram a lista, disseram assim, a gente precisa colocar Mané Beradeiro. E colocaram o Mané Beradeiro na lista, e a condição sine qua non é que eu fosse até Belém do Pará para receber. Então lá, 29 pessoas, instituições dentro desse grupo receberam o prêmio Baobá, porque ele é concedido aos melhores contadores de história, a editoras que trabalham com livro infantil, a bibliotecas comunitárias, a instituições que também ajudam na cultura. E eu fui o primeiro do Rio Grande do Norte a ser agraciado por esse prêmio. Para mim, não vou negar que eu fiquei super feliz, porque vim fazendo essas histórias desde 2009 nas escolas, então é um coroamento do meu trabalho. Muito Com bom. certeza, você está fazendo história, né? As suas histórias já estão fazendo história. Exato. Meu amigo, deixa eu lhe perguntar, né? Qualquer um é contador de histórias? Quem? Qualquer pessoa pode ser um contador de histórias? O que eu Pode. preciso para ser uma contadora de histórias? Para ser contador de histórias, só precisa ter um coração aberto para levar essas histórias a demais pessoas, né? Porque se você pensar bem, todas essas pessoas têm história para contar. Quando você fala de um acontecimento em casa que aconteceu na rua com você, que seja ele interessante ou não, você está contando história. Então, ele tem que pensar, eu vou contar história para qual público? E que mensagem eu quero levar dentro das minhas histórias? E aí você vai se aperfeiçoando, vai crescendo e só vai tendo uma valorização maior dentro da ótica do seu trabalho. Isso é muito importante. Vai se aprimorando. Qual o seu público-alvo? Criança, adulto? O senhor comentou aqui nos nossos bastidores. Estamos até aqui com... É o seu último livro, né? Isso. O último livro publicado para os nossos telespectadores verem. Esse especificamente aqui é para crianças, mas o seu foco, qual o seu público-alvo? É apenas crianças, adultos? Como é que você trabalha? Eu foco muito no público infantil porque eu sei que a mercadoria vai vender. Né? Os professores compram, os pais compram, porque muitos pais querem que os seus filhos sejam leitores. Então, fazer livro infantil é muito bom. Mas eu tenho histórias que eu conto que não são da minha autoria para os jovens e os adultos, e eu tenho histórias criadas para mim e para o adulto. Agora mesmo, esse mês de julho, eu terminei de escrever uma história, que eu estou dizendo aqui em primeira mão para vocês. É um cordel que tem como título Raimundo Nonato, Filho da Vitória, que pouca gente sabe da história de Raimundo Nonato. Olha aí, primeiríssima mão aqui primeira mão. Eu vou contar em prosa o que está no que eu botei no cordel, né? Raimundo Nonato é uma criança
que nasceu na cidade de Martins, no interior do Rio Grande do Norte, em 1907. E aos 10 anos ele perde o pai. Ele era pobre e negro e analfabeto, Raimundo Nonato. Aos 10 anos ele perde o pai e ele tem que ajudar a mãe a conquistar o dinheiro para sobreviver, para trazer o alimento para dentro de casa. Então ele acorda às 4 horas da madrugada e vai trabalhar até às 18 horas no engenho chamado Marizeira, que tinha ali perto da cidade de Martins. Em 1919 acontece uma grande seca e eles têm que sair de Martins para não morrer de fome. Não sai apenas Raimundo Nonato e a mãe dele, como sai também outros retirantes. E eles andam de Martins até a cidade de Mossoró a pé num sol escaldante, que dá mais de 100 quilômetros. Dá mais de 100 quilômetros. Quando ele chega em Mossoró, na cidade de Mossoró, ele leva amarrada à sua cintura uma cabaça com água, que nós chamamos cabaça d'água. Alguém vê aquela cabaça d'água, um adulto, e diz assim: ô menino, quer me vender essa cabaça d'água? Eles vendem. Então, na cidade de Martins, aquela cabaça d'água, se fosse na moeda de hoje, valeria no máximo R$5. Ele consegue vender na cidade de Martins por uns 35. Aí ele fica surpreso: mãe, aqui dá para gente ganhar dinheiro, vamos ficar nessa cidade? Com esse dinheiro que eu ganhei hoje, eu vou mandar fazer uma caixa de engraxate e eu vou ficar engraxando sapato na cidade. Um menino com 12 anos de idade. E ele começa a engraxar sapato. Ele engraxa sapato de quem? Dos adultos. Então ele começa a fazer amizade com os adultos, analfabeto, aos 12 anos de idade. Um dia, uma criança que é amiga dele diz assim: Raimundo, vamos lá em casa brincar comigo? E ele vai. Quando ele chega na casa, a mãe dessa criança, que era uma Belina, professora, está dando uma aula para um grupo de crianças particular. E Raimundo se encanta com aquela sonoridade das letras. A, B, C, D, que era assim que se ensinava o ABC. E Raimundo fica um olho na brincadeira e um olho na aula. A Umbelina percebe, chama eles: menino, vem cá, você sabe ler? Eles: não. Conhece as letras? Não. Então assista a minha aula. Ele assiste aquela aula e assiste mais alguns meses de aula de forma gratuita, que ele não tinha condição de pagar. Aquilo foi o suficiente para plantar dentro do coração de Raimundo Nonato o gosto pela leitura, pelo conhecimento. E ele sai dali querendo aprender a ler. Mas era pobre, negro, analfabeto e, o pior ainda, sem certidão de nascimento. Mas ele engraxava os sapatos de seu Bidas, que era dono do cartório. Chega para seu Bidas e diz assim: eu queria estudar, mas não tenho certidão de nascimento. Aí seu Bidas diz: traga sua mãe até aqui que eu faço o registro. Faz o registro da criança, ele com 12 anos, já próximo dos 13, trabalhando em Mossoró durante o dia, vai estudar à noite. Aprende a ler. Aprende a ler e a professora diz assim: Raimundo, para você ser mais leitor e aprender mais ainda, você tem que ler livros. Mas como é que ele ia comprar livros se livro sempre foi caro e se ele não tinha dinheiro para isso? Mas ele engraxava os sapatos do dono da livraria de Mossoró. Ele vai lá e diz assim: seu Tião, posso ler os livros que tem aqui dentro? Seu Tião diz: Raimundo, você pode ler qualquer livro que tem aqui. Você só não pode rasgar nem levar para casa. E ele começa a ler o que nós chamamos de folhetos, que hoje chama literatura de cordel. Ele se encanta com os folhetos, depois ele vai ler livro de história, livro de geografia. O que estava ali dentro da biblioteca, da livraria, ele lia tudo. E vai adquirindo o quê? Cultura e conhecimento. Terminou lá a alfabetização, já estava com seus 13 anos, 14, ele sonha em ser professor. Eita! Continuava engraxando sapato e acendendo os lampiões de Mossoró à noite. Mas, para ele ser professor, ele tinha que estudar e fazer um curso à noite. Ele vai lá, se matricula. Antes dele se matricular, ele tem que passar por uma prova oral, como todos os demais alunos passaram. Aí dizem para ele: olha, a gente vai fazer uma pergunta a você. Se você responder esta pergunta, você vai se matricular aqui. E fizeram a Raimundo Nonato a seguinte pergunta. Quem fez essa pergunta a ele foi o doutor Gujão, que era um professor e médico da cidade. Olha para Raimundo Nonato e diz assim: ô menino, o que aconteceu na história do Rio Grande do Norte em 1633 com a Guerra Holandesa? Pode perguntar no grupo que está aqui, que pouca gente vai saber responder, não é? Mas Raimundo Nonato tinha a resposta. E respondeu, que deixou o professor Gujão com o queixo caído. O professor Gujão olha para ele e fala assim: como é que você sabe disso, menino? Aí vem a coisa mais linda. Ele diz assim: eu li 3 vezes o livro de história de Rocha Pombo. Um menino de 14 anos. Começa a estudar nessa escola, onde ia ser formado como professor da escola primária, os antigos normalistas. Aos 18 anos, ele se torna professor. Vem para Natal, trabalha na escola pública, e depois o governo do estado manda ele para os Quintos dos Infernos, que era conhecido como São Miguel dos Pau do Céu, lá na Tromba do Elefante.
vai para lá, é professor, depois é professor em Apodi, professor em outra cidade daquela região e se torna conhecido. E onde ele passava, ele tinha curiosidade de anotar fatos históricos daquela região, curiosidade do folclore, etc. e tal. E ele pensa ser escritor e torna esse sonho realidade. Sabe quantos livros ele escreveu? 80 livros. Caramba! Aos 50 anos, ele dizia assim, eu não quero só ser professor, eu quero ser formado em Direito. Vai estudar à distância, que tinha essa faculdade à distância na Faculdade de Alagoas, em Maceió, e em 1955 ele se forma advogado. Continua trabalhando aqui no Rio Grande do Norte como professor, mas também advogado. Em 56, o governo do estado, que é nessa que eu podia fazer isso, nomeava, diz, Nonato, você vai ser juiz de direito da comarca de Apodi, onde ele já tinha sido professor em 1936. E lá ele se aposenta, só trabalha um ano, se aposenta. Ele foi o primeiro diretor do Senac do Rio Grande do Norte. Morreu aos 96 anos. Não é uma história bonita de superação? Caramba, muito bonita. Pois tudo isso que eu falei aqui em prosa, falando, está escrito na literatura de cordel que eu vou lançar em outubro, chamado Raimundo Nonato. Onde é que nós podemos encontrar essa literatura de cordel, quando ela for lançada naturalmente? Vai estar direto comigo, né, no meu Instagram, e também vai estar disponível lá no Instituto Histórico, porque Raimundo Nonato ele foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, ele foi membro da Academia Norte Rio Grandense daqui, foi membro da Academia de Mossoró, foi membro é patrono da Academia de Martins, lá de Martins é uma das cadeiras. No Rio de Janeiro também ele frequentava muito a Biblioteca Nacional. Então, não devemos deixar passar esses 100 anos de comemoração de Raimundo Nonato como professor primário. Certeza. Que é honra, isso que o Mané Bandeira que honra faz. estarmos escutando, né? Em primeiríssima mão, essa sua mais uma história. Eu percebi que você sempre traz uma mensagem, às vezes mais subliminar ou não, por trás das suas histórias. Qual é o real assim, objetivo na contação de uma história? No meu caso, no seu caso. No meu caso, eu sempre prezo para que as histórias levem valores. Não levem apenas a ficção, mas que usando a ficção como instrumento da história, eu passe para o público, e principalmente se esse público for um público infantil, a questão de valores e princípios. Nesse caso do livro Novo Rei, ele vai contar a história do macaco, que deixa de trabalhar comigo, volta para a floresta, mas ele percebe que o Rei Leão não está mais administrando a floresta como devia. Falta alimentação, falta educação, falta segurança, coisa que, se a gente trouxer para o mundo dos humanos, é o que muitas vezes falta no nosso país, né? Então ele percebe, não, o Rei Leão não está legal, vamos destronar o Rei Leão. Não está sendo o rei da selva, vamos destronar o Rei Leão, vamos colocar um novo rei, e aí começa a mobilizar os animais para ver quem vai ser o novo rei. Aí eu não vou contar o final do livro, porque senão mata a história. Perde a história. Deixa a curiosidade para quem quiser conhecer quem é que vai ser eleito o novo rei. Uma coisa é certa, né, Saroia? Isso mesmo, só não fui eu, viu? Pode ficar certo, mas eu mobilizei e deu certo. Vamos ficar curiosos aqui no final do livro. Podemos adquirir esse livro onde? Esse livro hoje está aqui na Expo Educ, lá no stand da Gráfica Sul, que ela foi feita pela RN Editora. Que linda. Diga, meu amigo, diga-me mais uma coisa. Qual é que você acha que é o impacto do seu público menor, das crianças? Como é que elas recebem as suas histórias, a mensagem que você quer passar por trás das histórias? Como é essa relação com o público menor? Como eu já faço isso desde 2009, eu já estou naquela fase de receber testemunho das próprias crianças que hoje já estão adultas na universidade. O ano passado eu estava vendendo meu folheto de cordéis dentro da universidade e chegou um aluno, pegou um cordel, olhou para mim e disse, o senhor é Mané Baradeiro, né? Eu disse, sou. Aí ele disse, poxa, isso aqui foi o primeiro cordel que eu li na minha vida, quando eu comecei a ler. Eu disse, foi? Você comprou aonde? Foi meu pai que comprou para mim lá na escola que eu estudava, no Homero Dantas, em Parnamirim. Quer dizer, então aquilo já me dá um... Eu disse, o que você aprendeu com esse cordel? Você gostou? Eu guardo até hoje, porque esse cordel, ele leu um cordel sobre a questão dos negros, dos valores dos negros, da escravidão, dos escravizados, na verdade. Ele disse, eu guardo até hoje, porque com esse cordel eu aprendi o valor da cor negra. Embora eu não seja negro na pele, mas eu tenho a cor negra no meu sangue, então eu aprendi isso aí. Então, isso mostra o quanto a literatura é forte, o quanto que se você escrever coisas boas,
com um determinado princípio e um determinado objetivo, você atinge. Você Então, passa a sua mensagem. passa a mensagem. E principalmente quando é criança, né? Ele leu, ele tinha o quê? 8 anos. E estava já adulto agora na universidade fazendo curso de história. Caramba, caramba, muitos Testemunho muito bonito, parabéns. obrigado. E o contador de história, já que estamos aqui na Expo Edu, uma feira de educação, não deixa de ser um educador, porque o senhor passa a sua mensagem de uma forma diferente de um professor, mas você passa a sua mensagem, o senhor transmite esses valores que quer que sejam, né, passados pelas crianças, enfim, pelo seu público, e é muito gratificante quando a gente recebe um retorno de um trabalho que a gente fez lá atrás, que impactou de alguma forma alguém e que talvez o senhor nem soubesse, talvez o senhor nem tivesse tido essa percepção, mas anos depois o senhor teve esse retorno com carinho, percebeu que o seu trabalho impacta, que é valorizado, que valoriza a cultura do Estado também, né? Muitos parabéns. Obrigado. Muita honra aqui de estar aqui conversando com vocês dois hoje. Obrigado. Parabéns, muito bem. Me conte a sua história final, assim, para que nós possamos dar uma mensagem aos nossos ouvintes através de uma história. Então, né, eu sou Francisco Martins, como eu disse, eu sou natural do estado do Ceará, mas cheguei aqui muito cedo, com 2 anos de idade. Meus pais voltaram para o Rio Grande do Norte. Quando mamãe foi para lá, estava grávida, e eu só fiz nascer, meus pais voltaram. Eu fui criado numa fazenda, onde escutava história desde pequeno, desde criança, e eu cresci com aquela ideia de um dia ser contador de história. Então, eu era uma criança muito sapeca. Todos os dias eu apanhava, eu tinha a hora certa para apanhar. Eita. Se desse 10 horas da manhã, mamãe não tivesse dado uma surra em mim porque eu estava doente. Mas um dia, na cidade de Ceará-Mirim, alguém chegou para minha mãe e disse: Dona Raimunda, leva essa criança para a biblioteca. E foi a primeira vez que, aos 9 anos de idade, que eu entrei numa biblioteca. Eu fiquei encantado com aquele mundo de livros. Aí eu disse: eu posso pedir qualquer coisa para ver? Disse, pode. Me trouxeram o gibi. Me encantei com o gibi, depois com as obras de Monteiro Lobato, depois com os clássicos da literatura infantil. E de lá para cá, nunca mais eu soltei livros. Eu sou um leitor voraz. Eu consigo ler por mês nada mais, nada menos que 8 livros, se for de 250 páginas, por aí. Só para Raimundo Nonato eu li 18. Não em um mês, em 3 meses. Né? Li 18 livros dele. E isso mostrou para mim o quanto a leitura faz bem. Então, o que eu quero levar para os meus alunos, para o meu público, que seja criança, jovem ou adulto, é que a leitura transforma. É que a leitura faz de você uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa com mais conhecimento e na própria vida. Eu vou contar um caos que aconteceu comigo quando eu fazia o curso de letras. Eu saía da universidade a pé para vir até a BR-101 pegar o ônibus que ia me levar para casa. E todas as noites eu inventava de procurar uma rua onde o acesso fosse mais rápido para me chegar até a BR-101. Um dia eu procurei uma rua totalmente deserta. Eita. Quando eu entro na rua, vem 3 pessoas descendo ao meu redor, ao meu encontro, e eu pensei: vão me assaltar, era quase 10 horas da noite. E eu disse: pensa, o que você vai fazer? Aí eu imaginei, pensei, veio à minha cabeça a história do ilusionista de Machado de Assis, que tem um doido nessa história, que faz o hospício. Eu me sentei no chão, onde tinha uma porção de pedra, em cima da bolsa que tinha meus livros, e comecei a pegar as pedras e dizendo para mim mesmo: essa presta. Aí eu dizia: essa não presta não, e jogava. E as pessoas foram se aproximando, os assaltantes, e ficaram perto de mim. E eu fiz de conta que eles não estavam ali. Eu pegava a pedra, essa presta. Aí outra pedra, essa presta não, jogava fora. E quando eu vi que eles estavam bem próximos, eu peguei uma pedra bem grande e fez: essa presta? Aí ele fez: sei lá, doido. Aí o cara disse: vamos embora, não tá vendo que esse cara não tem juízo? Não me assaltaram. Por quê? Porque a literatura me salvou. Isso é uma mensagem muito bonita. E hoje em dia, cada vez mais, nós estamos perdendo esse bom hábito. Enfim, redes sociais, a evolução da própria tecnologia, mas a leitura do bom e velho livro de papel é um aprendizado que, inclusive, nos pode salvar, né, numa situação de perigo. Meu amigo, muito obrigada. Que prazer estar aqui escutando as suas histórias. Tenho a sensação que a gente poderia ficar aqui mais e mais tempo, pois estão muitas histórias aí arquivadas, algumas já contadas, outras ainda por contar. Eu desejo sucesso a vocês dois. Gostei muito de vos conhecer. E vamos dar uma força aqui, comprando o nosso livro. O senhor faz o autógrafo? Faço, sim. Pronto, aproveitando aqui em primeiríssima mão.
Meu amigo, muito Obrigado. obrigada. Eu Viu? que agradeço, muito grato, viu, por essa oportunidade. E aqui estamos nós, foi mais um nosso rumo aqui na Expo Eduque. Muito obrigada. Se gostaram do conteúdo, comentem, compartilhem, divulguem e vamos voltar às nossas origens, à nossa cultura, às nossas raízes, à literatura, para que todos nós possamos também ser um pouco contadores de histórias.